Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho. Veja agora os destaques de hoje. Caso Paula. Presos 2 suspeitos de envolvimento no desaparecimento da jovem de 18 anos. Ela sumiu há mais de um mês da cidade de Soledade. Assassinato. Um dos pontos turísticos mais famosos da Serra Gaúcha foi palco de um crime bárbaro. Já já você vai saber onde aconteceu. Semana começa com risco de mais enchentes. Atenção para os municípios dos rios Taquari, Sinos, Caí e Guaíba. E as imagens de um resgate inusitado. E do frio congelante até o calor esperados para esta semana. A meteorologista Estael Cias atualiza a previsão do tempo ao vivo, em seguida. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde. Já está no ar. Onze horas e 37 minutos e atenção, cartão vermelho para o técnico Renato Portaluppi. Ele foi flagrado na beira da praia. Não é imagem de arquivo, é de novo. Só que dessa vez a história foi diferente. Já eu volto para contar esta história para vocês. Tá aí, eu acho que é a terceira vez, né? Terceira vez. É a sexta vez. Sexta vez. Mas o Renato já não era para estar aqui? Não foi que o Glauco tinha dito que ele já era para estar aqui em Porto Alegre? Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É um rápido intervalo, mas muito rápido. E eu quero que você fique agora com esse recado. É claro que você já conhece o Sedavan Xarope, esse aqui, especialista no tratamento da tosse, que ajuda a eliminar a secreção e diminui a irritação na garganta. O que você ainda não sabe é que agora chegou o Sedavan Muki, o mais novo integrante da família Sedavan. Sedavan Muki é um comprimido efervescente de acetilcisteína com vitamina C, que ajuda a dissolver o muco, auxilia na redução da secreção das vias respiratórias e ainda tem ação antioxidante e propriedades anti-inflamatórias. Preste atenção, Sedavan Muki é a única acetilcisteína efervescente que possui vitamina C e que dissolve em até 1 minuto. E mais, tem um agradável sabor à amora. Você precisa conhecer? Você encontra Sedavan Muki nas principais farmácias do Brasil. Sedavan Muki, a única acetilcisteína com vitamina C. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 43 minutos. Está na hora da gente falar de esporte e tem novidade vindo. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Tudo bem, Glauco? Tem novidade chegando, mas vamos fazer um pouquinho de mistério, né? Pois é, então vamos começar assim. Eu conto ou você conta? Ah, tu conta? Porque eu, poxa. Não, para o ímpar. Mas então, vamos falar porque o futebol não só está voltando, como ele está aonde? Em qual telinha, Glauco? Na telinha do SBT, né? Olha que legal. Tem tanta gente dizendo, que saudade do futebol. Pois é, saudade dupla, do futebol e do futebol no SBT. Vai ter essa chance de matar essa saudade na próxima quarta-feira. Olha que legal. E não é qualquer jogo, hein? É um jogo... É um jogo quente, jogo bom. Decisão no Rio de Janeiro, um dos principais campeonatos estaduais do país. Aliás, é uma decisão que já começou. Ontem a gente teve um jogo lá no Maracanã. O mando de campo era do Fluminense, mas a vitória foi do Flamengo. 2-1 foi o placar deste primeiro jogo da decisão. A gente está vendo aí os momentos, os melhores momentos dessa partida. A gente tem gaúcho envolvido aí, por exemplo, o Muriel, goleiro do Fluminense, o Odair Hellmann, que é o técnico do Fluminense. Aí o primeiro gol do jogo, o Pedro, um golaço. O Pedro, que por sinal é ex-Fluminense, é a lei do ex, aquela história, né? Pois é, foi lá e fez este golaço no Muriel. E o Flamengo saiu em vantagem nessa decisão. A gente teve um jogo de muitas emoções,
muito nervosismo, sem público, é verdade, porque está proibido, mas nem isso deixou o pessoal ali, ó, sem aquela emoção de uma decisão, sem aquela questão dos nervos à flor da pele. Teve discussão no final da partida, teve expulsão do Gabigol. Infelizmente é desfalque para o grande jogo da final, o Gabigol, né? Um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Mas ingredientes não faltam para um grande jogo na próxima quarta-feira. O gol de empate do Fluminense foi através do Evanilson, tá? Que empatou logo no começo do segundo tempo, mas aí você vai ver logo em seguida aí o Flamengo fazer o gol da vitória, um gol que foi marcado pelo Mikael, mas não dá para dizer de forma alguma que esse resultado deixa alguma coisa definida, não. Porque é um jogo decisivo, é um jogo que dá para dizer que é um terreno neutro, até porque não tem torcida, Maracanã, que os dois times estão acostumados a jogar. Tá? O Mikael fez o gol da vitória, que dá a vantagem para o Flamengo, que pode até empatar no jogo da volta. Quarta-feira, 9 horas da noite, todo mundo em casa, nada de fazer aglomeração, tá? Ninguém visitar o sogro, a sogra lá, deixa ele em casa, vendo na televisão dele, tá? Cada um no seu lugar, assistindo a essa baita decisão, quarta-feira, 9 horas da noite, tá? Afinal de contas, né, o SBT é a TV que tem torcida, literalmente. Então, todo mundo ligado na quarta-feira aqui no futebol. É verdade, é verdade. Sabe quem vai estar ligado também? Certamente o Renato Carioca. Ou melhor, Renato Gaúcho. Mas ele tá com mais jeito de carioca essas alturas, porque ele não quer sair da beira da praia, viu, Glauco? Olha só, meu irmão, sair só para dar uma volta na areia, lá no posto, nem sei que posto é aquele. Posto 9. Posto 9, tá. Pois é, pela sexta vez o Renato foi à praia. Você sabe que ir à praia agora é possível para fazer atividades individuais, mas o Renato ontem estava curtindo a praia com os amigos, parece que a filha apareceu por lá também e isso está proibido. O que pode é esporte individual, mas não pode ficar na areia. Não pode ficar na areia. Muito menos em grupinho. Exatamente. E o Renato estava fazendo isso e aí o que aconteceu com ele, ó? Eu vou apito. Não combinei com o Douglas, não tenho apito, mas cartão vermelho para o Renato. A polícia, muito bom esse apito. Aí, ó. Muito bom. Apareceu a polícia por lá e convidou gentilmente o Renato a se retirar, voltar para casa. Aliás, por falar em voltar para casa, se é que essa é a casa do Renato, o Renato está voltando para cá, viu? Sim. Começam os treinos no Grêmio, aquele treino já com contato, isso já está permitido, a exemplo do Grêmio. O Inter também já começou hoje com esse tipo de treino e os demais clubes que a prefeitura, que as respectivas prefeituras autorizarem, eles também podem voltar com esse treinamento, André. Agora, por mais ídolo que seja o Renato, muitas manifestações nas redes sociais de torcedores gremistas, né, contestando. Informação aqui, ó, de criticando. bastidor. Essa situação gerou muito desconforto dentro da própria direção do Grêmio. Imagino. Tem muita gente que não gostou. E para esse pessoal aí que manda na minha rede social, ó, você está sendo muito cruel, você está largando charadinha pro Renato, não tem problema nenhum, tá proibido. Se fosse o Renato, qualquer um outro, tá proibido. Não interessa ser o Renato. Ainda mais Renato, que como dissemos, é um ídolo. É o cara que tem que dar o exemplo, afinal de contas. Exatamente. Né? Lidera uma equipe aí em campo. Quer dizer, no mínimo que se espera de um ídolo é uma postura, né? Independente se você é a favor, é contra, discorda, não discorda. Obedecer. Disciplina. E no futebol, o mínimo que tem que se ter é disciplina, Gal. Mas, gostei dessa aí. Gostou? Agora é o seguinte, ó, os clubes gaúchos, como eu falei, estão se preparando para voltar para esse novo normal e o nosso colega Jeremias Werneck foi conferir. Veja aí. 120 dias depois, essa cena vai voltar ao dia a dia da dupla Grenal e dos clubes do interior do estado. Durante 10 semanas, os treinos foram assim, apenas físicos. E nesta segunda-feira, os jogadores voltam aos trabalhos com contato e simulação de jogo. E eles estavam com saudades. O Grêmio vem fazendo um excelente trabalho, excelente acompanhamento com nós. Se perguntar para nós se estamos gostando de fazer físico, com certeza a gente vai falar que não, né? Hoje a gente já tem uma data, para a gente é de suma importância isso. E a gente espera estar 100% e poder conquistar os objetivos do clube. Além das arquibancadas vazias, o protocolo da Federação Gaúcha de Futebol para a volta do estadual vai reduzir o número de pessoas em cada delegação que chega ao estádio. Esse mesmo documento sugere que os jogadores e as comissões técnicas fiquem em um ambiente assim, aberto, no intervalo e depois dos jogos. Tudo para evitar aglomeração no vestiário, que é um local fechado.
Mas mesmo com todas essas medidas, tem especialista preocupado. Claro que os clubes com maior estrutura, como o Grêmio Internacional, talvez até consigam fazer algo parecido com uma bolha e afastar os jogadores dos outros contatos. Mas a realidade do futebol do interior, dos outros 10 clubes que disputam o campeonato, é que esses atletas, quando eles não estiverem treinando, eles vão ter contato com outras pessoas. Todos os clubes do Gauchão vão ficar isolados em hotéis durante pelo menos uma semana para a conclusão da fase de classificação. Novos lotes de testes serão disponibilizados para ajudar no controle da propagação do vírus. São testes que dão exatamente o diagnóstico preciso de avaliação de uma maneira muito consistente e muito fiel. E isso faz parte do nosso cronograma, ou seja, dar a garantia de que estamos num ambiente rigorosamente tranquilo para o exercício do futebol, seja com contato, inclusive. O Gauchão volta justamente com uma rodada cheia de clássicos. O número de assinantes do pay-per-view caiu drasticamente com a crise gerada pela pandemia. E a rivalidade que sempre une é mais um motivo para alerta. É muito provável que grupos de torcedores façam churrascos para acompanhar o jogo pela TV ou pelo rádio, que façam reuniões familiares maiores do que as que estão sendo feitas no momento. Bom, então falta uma semana para o reinício do Gauchão. Até lá se acostume com essa ideia aqui. Nada de aglomeração, beleza? Isso aí, beleza, 11h51. E atenção, você vai ver ainda hoje, nós temos em seguida a Estael Cias vai falar sobre a previsão do tempo para os próximos dias. E preparem-se para dias congelantes, mas congelantes mesmo. Para vocês terem uma ideia, as temperaturas no Rio Grande do Sul vão variar de 6 graus abaixo de zero em média até 30 graus em pelo menos 5 dias de diferença. Então a gente vai ter agora um frio polar e depois do frio, final de semana, previsão de muito calor. Imagine, 30 graus a temperatura. Então daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes com a Estael Cias e ainda as informações, de alerta para as cheias dos rios Taquari, Rio dos Sinos, Rio Caí e que a água toda desce e desemboca onde? Aqui no nosso Guaíba. Então tem um alerta também aqui para a região das ilhas, a região carbonífera, onde passa ali o rio Jacuí. Então tem todas essas informações que nós vamos atualizar. As imagens são impressionantes da água que é considerada, Estael Cias, histórica, uma enchente já histórica. É uma das cinco históricas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E eu vi hoje de manhã o prefeito de Lajeado dizendo que desde a 1956, ou seja, 64 anos, não tinha uma enchente tão violenta, tão grande. Essa imagem que nós estamos vendo é de uma casa que tem à beira do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, junto à BR-116, onde a gente consegue identificar o quanto que o nível do Rio dos Sinos subiu. E já aproveita e manda um alerta para os motoristas que passam sobre a ponte do Rio dos Sinos, que não é para diminuir a velocidade, para ficar olhando a cheia do rio. Apesar da gente ficar curioso, que é olhar, mas há risco de acidentes no Rio dos Sinos. Sempre que tem enchente, o pessoal anda devagar, provoca congestionamento e também tem riscos de acidente. Aí a gente vê outra imagem do Rio dos Sinos, ali a Secretaria de Meio Ambiente. Essa é a ponte 25 de julho, bem no centro da cidade. Vejam a força, e o nível do rio como subiu bastante. Mas daqui a pouco a gente traz outras informações, porque agora nós vamos falar do caso Paula. Lembra do caso da Paula, lá de Soledade? Hoje, 2 pessoas foram presas acusadas de envolvimento no desaparecimento da Paula, de 18 anos. O Glauco Pazza tem as informações sobre este caso aqui, Glauco? Isso mesmo, André. Lembrando que esse caso aconteceu há mais de um mês, gera ainda um grande ponto de interrogação. A polícia atrás de pistas, várias buscas já foram feitas. Só recapitulando um pouco, a gente tem hoje aí alguns detalhes, tem algumas conversas que foram resgatadas do celular da Paula. Lembrando que ela foi à casa de amigas e de lá ela saiu para uma outra residência para encontrar com outras pessoas. E depois não foi mais vista. Como eu disse, várias buscas foram feitas, inclusive com a ajuda de cães farejadores, mas nada de pistas da menina Paula. O pai está completamente apreensivo e não é para menos, Inclusive contratou um advogado para tentar acompanhar mais de perto essa situação. Como eu disse, a gente teve acesso a conversas entre a Paula e uma amiga, uma das suas melhores amigas, e ela estaria no local onde ela foi vista pela última vez, na casa destes outros amigos que ela foi visitar. Vamos ouvir alguns trechos
destas mensagens, através de voz que ela teve de conversa com esta melhor amiga. Ela estava lá na casa do... Sei lá quem que era aquela casa lá. Aí eu já tinha falado pra ela que eu ia vir aqui hoje. Daí eu já avisei, ó, tal hora eu vou ir. Aí eu peguei e vim. Mas ela me proíbe também de nada. Se eu quiser vir, eu venho. Se não quiser vir, também não vem, entendeu? Então eu peguei e vim. Tá eu, Micael e o Maico. Vai tá quem mais aqui? Até desgraça do inferno, do diabo, do capeta. Pois é, só para explicar um pouco mais esses áudios aí, ela estava falando com esta, que é uma das suas melhores amigas, e convidando ela para que fosse a essa casa dos amigos em que ela estava, ou que ela estaria, pelo menos, até aquele momento. Esta amiga acabou não indo, a gente tem inclusive a resposta, alguma coisa escrita ali de que ela disse que não iria até esta casa, e a Paula convidou, reforçou várias vezes esse convite para que esta amiga fosse até esta residência. E uma outra conversa, André, também resgatada deste celular, aponta, ou de outro celular, na verdade, aponta um bate-papo do dono da casa, que seria o Maicon, com uma pessoa totalmente desconhecida, que a gente não sabe, a polícia talvez saiba, mas não quer revelar até para não atrapalhar nas investigações, e mostra exatamente a conversa desse dono da casa, o Maicon, a respeito do que teria acontecido, o que teria acontecido com a Paula. Vamos ouvir. O Mica só me convidou que ia a Paula lá, que ele ia ficar com a Paula. O Mica já estava planejando de fazer alguma coisa com a Paula, só que tá sobrando para mim porque eu sou o dono da casa, né? O que aconteceu, eu também não sabia, tá? Eu não sabia, o Mica fez tudo pelas costas, fez tudo praticamente premeditado, levou ela lá e aconteceu o que aconteceu. Chegaram lá, eu não deixei, me acossaram com uma arma e pegaram ela e levaram. Opa! Bom, para quem está chegando agora, 11 horas e 57 minutos, nós estamos falando sobre o caso daquela menina de 18 anos que desapareceu de Soledade há pouco mais de um mês, a Paula, recente a completar 18 anos. Ela nasceu ali na região de Fontoura Xavier, me parece que a mãe dela mora em Fontoura Xavier, e cerca de 100 quilômetros adiante fica a cidade de Soledade, onde mora o pai da Paula. E ela foi morar com o pai, e aí num final de semana, aí começam as contradições. Em resumo, já... Outras 4 pessoas tinham sido presas, né? Ou duas presas, foram soltas, e agora mais 2 que foram soltas. Esses áudios aí, hoje 2 pessoas foram presas, mas outras 2 já tinham sido presas e foram soltas, né, Glauco? Essa informação, pelo menos. Exatamente. Pelo menos inclusive, que a gente uma tem. Reclamação do Ministério Público, né? Que semana achou passada, que seriam itens fundamentais na investigação. Na semana passada conversamos com o promotor de justiça lá de Soledade, e justamente ele fez essa observação da insatisfação do Ministério Público de alguns pedidos, de algumas diligências sobre o caso, e que a justiça não teria autorizado, não se sabe de fato por quê. Agora, esses áudios parecem bastante reveladores, né, Glauco? Exatamente. Não são os únicos, talvez existam mais áudios, mas nós não tivemos ainda acesso, logicamente. Tudo isso está em poder da polícia. Lembrando que o Mica é o Micael, tá? Que seria um dos homens envolvidos também. E o outro, Maicon, é o dono da casa em que ela teria ido. A Paula teria ido para visitar amigos. E de lá ela não foi vista mais, não se sabe se foi levada para outro local, se foi morta. A polícia trabalha com todas as possibilidades. Foi traçado um mapa através da localização do celular, onde as buscas foram feitas. Como eu já disse, as buscas foram feitas com a ajuda de cães, e não só ali na região de Soledade, mas em outros locais onde o GPS do celular apontou que ela esteve, mas nada foi encontrado. Inicialmente, né, Glauco, se cogitava que ela não seria o foco, né, que seria, digamos assim, uma vingança ou algo, né, indireto, e que ela estava no momento onde não deveria estar e teria sido vítima. E pelo que a gente acompanha no áudio, houve, segundo o áudio ali, a voz, houve uma premeditação, né? Exatamente. Então é isso agora que a polícia quer fechar e quer tentar identificar e saber o paradeiro dela. Está desaparecida ainda. E o Maicon deixa claro nesse áudio aí que ele está sendo envolvido por ser o dono da casa, enfim, e relatando que algo teria acontecido porque o Mica, né, que seria o Micael, teria premeditado. Muito bem. Bom,
Vamos continuar acompanhando esse caso, assim como acompanhamos um outro caso, que é o caso do menino Rafael, que tem novidades, né? A denúncia ao Poder Judiciário contra Alexandra foi apresentada, né, na sexta-feira pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. A promotoria, então, pediu a prisão preventiva da mulher que planejou matar o próprio filho. E isto ainda é, né, Glauco, inacreditável. A gente vai acompanhar a reportagem agora. Segundo o Ministério Público, Alexandra Dugolkinski é acusada por homicídio qualificado por motivo torpe, fútil, asfixia, dissimulação. A vítima não pôde se defender. Ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual, por ter registrado na polícia o desaparecimento do filho e inventado evidências de que Rafael teria fugido. Assassinada brutalmente pela genitora, pela sua mãe, que era aquela pessoa que mais deveria se preocupar com seus cuidados, com a sua vida, com a sua saúde, enfim. A denúncia ao Poder Judiciário contra Alexandra foi apresentada nesta sexta-feira pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. A promotoria pediu a prisão preventiva da mulher que cumpre a detenção temporária e concluiu que Alexandra planejou a morte do próprio filho. Rafael desapareceu no dia 15 de maio. A promotora responsável pela denúncia afirma que o menino foi morto enquanto dormia e que a mãe mentiu diversas vezes ao longo da investigação. Trouxe versões contraditórias e tentou incriminar outras pessoas. O irmão, no primeiro momento, no segundo momento ela tenta imputar essa incriminação para o pai da criança, faz uma anotação num calendário do dia 14, chama a polícia, entender que ele pudesse ter anotado ou sinalizado uma fuga, entrevistas que ela deu para os meios de comunicação, para a comunidade, fazendo apelos. O corpo do menino foi encontrado dentro de uma caixa de papelão, numa casa vizinha. A mãe agiu sozinha e assassinou o garoto porque ele a desobedeceu. Pesquisas e formas de eliminar pessoas através da ingestão de medicamentos, como Boa Noite Cinderela. Agora, Alexandra pode ir ao tribunal do júri. Se condenada pela morte do próprio filho, as penas pelos crimes variam de 14 anos e meio a 42 anos de reclusão. É atordoante, a gente fica atordoado, Glauco, de ver que esta mulher, a mãe do Rafael, tenha feito algo com essa criança, que os requintes... Lembra quando a gente falava? Nós conversamos, né, com a pessoa que teve acesso ao corpo do menino junto com a perícia e ele revelou alguns detalhes que essa criança sofreu. E é óbvio que se tu vai botar uma corda no pescoço de alguém, essa criança vai se debater, e ela teria visto a criança, e ela contou isso, se debatendo e saiu do quarto. Quer dizer, é inacreditável o que uma pessoa possa fazer com qualquer ser, muito mais com um filho. Pois é, eu imaginei até... Sabe que eu sou um leigo, né, André? Assim como você e várias outras pessoas que nos acompanham, eu imaginei que seria traçado um perfil psicológico mais amplo até da Alexandra, porque esse fato dela ter obsessão, eu acho que não seria o suficiente para causar a morte do próprio filho. Me dá aquela impressão de que a cada vez que ela fosse falar, teríamos um novo capítulo de uma história, né? Uhum. Aquilo que você já citou, né? É muita criatividade, né? Que mente doente, né? Agora tem que ver só uma coisa, se daqui a pouco... Até que ponto vai a doença nessa história e até que ponto vai não sei nem te chamar o quê, tá? Porque assim, se for, digamos, identificado, se for feita uma perícia, né, uma perícia forense e se constata que ela é uma pessoa doente, ela pode ser beneficiada, inclusive. É verdade. Agora, até que ponto que ela tinha uma vida normal, pelo que se sabe até este momento, né? E aqueles requintes como fazer uma compra logo depois do crime, de um creme, um objeto de beleza, um produto de beleza, fez, Glauco, e isso é uma coisa que eu acho que a polícia reserva muito, essa questão de acessar vídeos, né, horrorosos, que eu não quero nem repetir aqui, incluindo abuso sexual, quer dizer, uma coisa assim inimaginável. E uma pessoa que, eu lembro o próprio delegado Ercílio, disse que era testemunha de ver ela passando com o menino lá na frente e que era uma relação normal.
né? Então, agora, por outro lado, algumas informações que a gente teve, Glauco, nos revelam que... Lembra que a gente falou uma vez que o menino... As pessoas diziam que ele era o Rafael, muito reservado. Ora, 11 anos uma criança ser reservada é muito cedo para isso. Talvez por quieto... Por mais tímido que seja, né? Por mais tímido. É difícil. Talvez quieto. Por que talvez quieto? Será que pela pressão porque a mãe dominava muito os filhos, isso era sabido. Eles obedeciam a ela muito. Quem sabe esse comportamento tinha a ver... Uma pressão psicológica, né? Exatamente. Agora André... Diga. Nós temos a posição da Defensoria Pública, que está atuando também nesse caso aí. Dela. Isso, exatamente. Depois que o advogado, né, saiu do caso. A Defensoria disse que aguarda o recebimento da denúncia do Ministério Público e a citação, mas salienta que ainda não foi possível conversar com a Alexandra mais detalhadamente a respeito deste processo, das acusações, porque a Alexandra está internada. Lembrando que ela está no hospital, ela teve consequências psíquicas muito fortes, ela está consumindo medicamentos e ela teve um problema de pancreatite, né? Então, ela ainda não entrou em comunicação mais a fundo sobre esse processo com a Defensoria. Olha, é aterrorizante. A gente não sabe nem o que pensar, um absurdo total. Agora... Mudando de assunto, gente, preste atenção nesta imagem, que é num dos locais, né, Glauco, mais conhecidos da nossa serra. Vocês acreditam que um homem foi morto em Gramado? Ali na Rua Coberta, tradicional ponto turístico da serra. Em seguida a gente vai explicar o que aconteceu, como isto aconteceu, uma violência total debaixo daquele cenário tão bonito, perto do famoso Festival de Cinema de Gramado, que depois de tantos anos, na edição deste ano, vai ser prorrogada. Pois quem ali diria, foi palco André? deste crime. Tinha o tapete vermelho aí, olha só o que a gente está vendo. Cenas de filme, né? Que Incrivelmente, coisa de cenas de filme. Olha, inacreditável o que aconteceu na Rua Coberta, mas daqui a pouco a gente traz outras informações, porque agora é hora da gente falar do frio de -6 até 30 graus de temperatura. É a previsão para os próximos dias. Muito bem, Estael Cias, boa tarde, Estael. Boa tarde. Estael, olha só, antes da gente falar da projeção do tempo, é importante a gente, chamar a atenção, né, para todo aquele prognóstico da semana passada que se confirmou do final de semana, dessa cheia histórica aqui no Rio Grande do Sul, Estael. Sem dúvida. No sábado, o Guaíba, no Cais do Porto, atingiu a cota de 2,61 m, uma das 5 maiores cheias da história do Guaíba, desde 1941. Então, isso explica as imagens que a gente viu aí durante o fim de semana de muitas áreas alagadas, mas o cenário ainda é preocupante porque voltou a chover forte entre o sábado e o domingo, volumes que ficaram entre 100 e 150, quase uma média de um mês aí. Novamente tivemos chuva forte nos principais afluentes da serra, dos vales, e isso traz um risco trouxe, né, já uma situação de repique de cheia. O Caí, hoje cedo, estava com mais de 11 metros, uma situação ainda preocupante, e vai agora ter consequências na região de Montenegro aí nas próximas horas, mais uma vez. A gente viu, né, no final de semana, na sexta-feira a gente mostrou aqui no jornal imagens lá de Montenegro, imagens realmente muito chocantes, e também o Taquari, que teve uma cheia histórica de mais de 60 anos, voltou a subir. Semana passada, lembrando, chegou a 27 metros e hoje cedo estava em 22 metros, André, justamente por causa da chuva que aconteceu entre o sábado e o domingo naquele sistema Taquari antes, ali pegando principalmente trechos da serra. Então, o Taquari ainda é risco de monitorar, tem que monitorar. Que chama-se o repique, então, né? O repique, o nível subiu, baixou e voltou a subir, e por isso que a gente chama de repique, e toda essa água vem para o Guaíba, que hoje cedo estava com 2,20 metros, ainda numa cota de cheia. E a situação do Guaíba, não sei se a gente tem como mostrar aqui na tela, a arte mostrando que foi um dos níveis mais altos aí da história do Guaíba. Nós tivemos aqui os maiores picos de cheia, né? Em 1941, 4,76 metros, a gente sabia que não ia chegar a isso. Em 67, 3,13 metros. 2015,
2015, que foi um ano de super El Niño, foram muitos meses de chuva, 2,97 metros, e 2016, 2,65 metros, e agora, em 2020, chegamos a 2,61 metros, e isso explica toda aquela situação, especialmente nas ilhas em que tivemos aquelas áreas alagadas. O Guaíba ainda preocupa? Sim, ainda vai seguir cheio, porque nós temos toda a água do fim de semana ainda para chegar, mas principalmente vento sul que pode trazer uma elevação aí nas próximas 24 horas. O vento pode se intensificar do quadrante sul e trazer aí uma nova elevação. Hoje, lembrando, estamos com 2,20 metros, 2,61 metros foi no sábado. Agora, na sexta-feira, a gente mostrou a situação dos moradores ali das ilhas, situação Sim, bastante triste. preocupante. Nós vamos voltar agora para lá ao vivo com a Luciane Coman. Oi, Lu. Boa tarde, Lu. Boa tarde, André. Boa tarde, Estael. Boa tarde para o pessoal que está em casa. Hoje, André, eu estou aqui na Ilha das Flores, também à beira aqui da 290. E olha como é que está o pessoal aqui, os moradores, ó. Ainda estão embaixo d'água. Ou seja, a água baixou, mas olha só, a rua está submersa, a água segue embaixo aqui das construções, né? São casas já construídas num nível superior, às vezes 1,5 metro, 1,70 m ou até mais, e a água está por baixo. Então imagina a umidade, imagina o frio, pessoas que estão ilhadas, bichos. só podem sair ou enfrentando a água ou de barco. E ó, eu encontrei aqui mais uma vez, assim como na sexta-feira, o padre Rudimar, né? Ele tem a igreja ali na Ilha da Pintada e ele percorre, André, todo aqui o arquipélago, levando doações, né? Vendo as necessidades dos moradores que estão passando por algum problema maior, enfim, que perderam roupa, perderam alimentos, perderam móveis. E como é que está hoje a situação, padre? Hoje pela manhã a gente encontrou lá na Ilha Grande dos Marinheiros, agora o senhor está aqui na Ilha das Flores. Como é que está a situação dos moradores aqui do arquipélago? Boa tarde. Boa tarde. Eu percorri todas as ilhas hoje, né? Eu já fui na Ilha dos Marinheiros, vimos a realidade, a água está baixando, no Pavão também a água está baixando e também na Pintada aqui nas Flores. A necessidade, nós temos vários colaboradores. Eu acho que em primeiro lugar tem que já agradecer pela colaboração, pela solidariedade que já veio nas ilhas, né? Então, muitas famílias, solidariedade, muitas empresas, os maristas ajudando, o Xavier ajudando, Banco de Alimentos ajudando, os Mensageiros da Caridade ajudando e tantas outras pessoas. Mas hoje, sou bem sincero com vocês, se alguém me pedir uma cesta básica, nós não temos para doar para as famílias. A cesta básica, então, nós não temos mais, porque ontem nós entregamos mais de 600 cestas básicas. Na Ilha da Pintada, era a ilha que não tinha ainda recebido as cestas básicas, nós entregamos. Então, hoje, nós não temos mais alimento. Não tem leite, não tem café, não tem arroz, não tem mais cesta básica. O que também a gente está pedindo? Hoje à tarde vai ter distribuição de roupa na Ilha da Pintada, na igreja. São roupas de frio. Colchões, cobertores, casacos, roupa para criança, calçados para criança. Essa é a maior necessidade que a gente tem hoje. Apesar de que algumas coisas já vieram, mas isso sempre falta no dia a dia. Lu. E até porque, né, padre, a gente tem sol aqui, tá esfriando, a previsão é de muito frio. Diga, André. Não, eu acho que é importante assim, ó. O padre falou que acabou, né, acabaram as doações. A Defesa Civil, por outro lado, também tem doações. Só para a gente compreender essas doações, quem quiser e deve ajudar agora, deve encaminhar para onde? Para a Defesa Civil? Essa doação da Defesa Civil chega para o padre ou isso não é unificado? Como é que funciona? Só para a gente entender e como fazer a colaboração. Eu acho, André, que são duas iniciativas, na verdade, paralelas. O senhor chega a receber doações da Defesa Civil ou aí a ação da Defesa Civil é diferente, é paralela ao do senhor da igreja? É paralela. A Defesa Civil faz a parte da Defesa Civil, que é vir ver a realidade, tirar as famílias do local, levar para o abrigo. Essa é a tarefa a missão da Defesa Civil. A nossa já é outra, mas o social é o imediato, é o agora. A família precisa de 1 quilo de arroz, tem que correr atrás de 1 quilo de arroz. A família precisa de uma caixa de leite, a gente tem que correr atrás da caixa de leite, ou vou no mercado comprar, uma das duas, né? Se chega a doação, a gente entrega. Para nós é o imediato, é o agora, né? É diferente da Defesa Civil. Onde as pessoas podem deixar as doações de alimentos, de roupas, de cobertores lá para sua igreja? É na sede ali na Ilha da Pintada? Isso, é na Ilha da Pintada, na rua Capitão Coelho 300. Sempre tem equipes, até hoje de manhã. Tem 10 mulheres que estão trabalhando lá na igreja, separando a roupa para a partir da 1h30 da tarde. As pessoas vão lá, vão pegar a roupa para levar para casa e alguns cobertores que a gente tem. Então,
Na rua Capitão Coelho 300, nós temos a igreja e o salão que a gente acolhe os alimentos e as roupas. Certo. André, eu vou conversar aqui com alguns moradores que estão atingidos. Enquanto eu vou me aproximando, até eu vou reforçando ali para o pessoal de casa, que tem a central de triagem, né, das doações, que fica na Avenida Taquara, em Porto Alegre, 579, também no Internacional, no estádio, e também na Escola do Grêmio, ali na Diário de Notícias. Bom, aqui está o Christian, ó, ele é morador aqui dessa casa. Olha só como é que está a casa dele. Há pouco a gente viu ele saindo aqui de casa, a água estava acima do joelho, né, Christian? Como é que foi esse fim de semana aqui para você? O fim de semana é horrível, né? A água estava lá em cima, o carro com medo da água entrar dentro de casa. Ali atrás a gente viu que estão os cães, vocês trouxeram eles porque estavam com medo que eles se afogassem com a quantidade de água? Não, que se deixar eles iam morrer afogados, porque a água passou da altura da casa deles ali. Eles iam morrer tudo afogados. Então eles estão aqui em cima do barranco desde sábado, é isso? É, mais ou menos desde sábado. E Luísa, você é moradora aqui de uma das outras casas que também está ilhada. Como é que tá a situação? Você tem filho? Tenho 3 filhos. Tenho 2 meninas e um menino. Eles estão em casa? Não estão em casa. Estão na igreja. Ou seja, muita gente aqui mandou os filhos para casa de parentes. Muito rápido. Quando estava pouco, agora já está mais alta. Ela baixa, ergue. Assim, ela tá... Daí, como a gente tem medo, a gente preferiu mandar antes que pegar e erguesse mais água. E André, eu acho que vale depois perguntar para a Estael a questão em relação aqui ao nível do Guaíba, porque a Lucy estava me dizendo que eles têm muito medo de quando o Guaíba baixa muito rápido, né, Lucy? Daí depois pega, vem com força. E outra coisa, dá vento sul, piora mais ainda. Olha que E a minha casa ali ficou um degrau faltando para entrar para dentro de casa. Daí eu tive que pedir para o meu ex-marido vir buscar as crianças para levar para casa deles. Mas a Estael André, já responde. a gente não vê crianças aqui porque as crianças foram para casas de parentes, né? Ou seja, os adultos têm muito medo que elas fiquem em contato com essa água, água suja, barro, bichos, todos relatam a presença de cobras e outros animais, ratos, de tudo que você possa imaginar. Olha aí, tipos de animais que você vê aqui. Aranha, barata, cobra, tudo quanto é tipo de bicho, de espécie. Imagina só, né, a situação. Inclusive, eles pediram, André, para perguntar, então, para a Estael se tem a previsão do vento sul que tanto amedronta aqui os moradores. Infelizmente, tem previsão de vento sul, tem previsão de frio muito forte que vai vir nos próximos dias. E o vento sul é o responsável pelo frio e também pode trazer ainda alguma elevação no Guaíba. A gente não acredita que vai chegar a 2,61 como tivemos, mas o vento sul realmente ele tem esse efeito de repique. Os próprios moradores, que já estão infelizmente acostumados, já têm esse conhecimento. E a previsão aí para as próximas 24, 48 horas é de vento sul. E realmente essa moradora tem toda a razão de estar preocupada com isso. Pois é. Sabe o que me chama a atenção nessas horas? Algo é evidente. Falta alimento para essas pessoas. Então, assim, eu não sei se Defesa Civil, junto com todo respeito ao trabalho da Defesa Civil, mas falta uma coordenação centralizada para receber de emergência essas doações, recolher o quanto antes, porque como o padre disse, as pessoas estão com fome. Não dá para esperar chegar madeira para botar na casa. Não, a pessoa tem que comer agora. Então, precisa-se urgentemente uma agilização para que chegue comida até essas famílias. Né? Isso é essencial. Lu, deixa o Glauco ter informações sobre doações, né, Glauco? André, não, primeira coisa é dizer o seguinte, algumas pessoas podem ter dúvidas, será que eu levo lá, será que vai ser bem dividido? Eu mesmo levei na igreja semana passada, aí na Ilha da Pintada, confio totalmente, é um trabalho sério que eles fazem, distribuem os donativos, há uma iniciativa também do Hospital Moinhos de Vento para recolher donativos para essa população aí das ilhas, que é uma população extremamente vulnerável. E você pode acessar aí o nosso Facebook, o Facebook do SBT-RS Oficial, que vai ter todas as informações de como colaborar, de como doar. E olha, tudo é bem-vindo. Roupa, alimento, como você estava falando, os alimentos, André. Alimento e roupa. E roupa é o seguinte, eu olhei para minhas roupas, tem coisa que não usou, sei lá, 2 meses. Até comida para cachorro, quem tiver aí vai puder usar ajudar. mais. Doa. Claro, tem que estar em boas condições. Não vai lá e dar um pé de tênis, né? E o outro não. Tem que ser coisa boa, tá? Mas vale a dica, vai lá no nosso Facebook, tem todas as informações também. Pois é importante essa observação e eu repito,
Algo precisa ser feito de urgente para centralizar essa doação, porque até que vá para o bombeiro, até que vá para uma defesa civil, até que se leve, vai demorar muito. Então, precisa-se uma coordenação para que esse alimento chegue ainda hoje à tarde até essas pessoas necessitadas. E aí, gente, está na hora da gente, Glauco, Stael, Lu que nos acompanha, está na hora, para quem está em casa também, quem está nos acompanhando, está na hora da gente começar a repensar essa questão das ilhas. Porque nós sabemos que todo ano tem seca e todo ano tem enchente no Rio Grande do Sul. Isso não é novidade para ninguém. Ah, mas essas pessoas estão em área invadida? Bom, então não é o momento agora de resolver isso. Mas a gente tem que resolver logo em seguida. Ah, mas é área invadida de fato? É área de preservação ambiental? Ah, mas e as mansões que tem lá na região das ilhas? Espera aí só um pouquinho, que estrutura que elas têm lá? Então, está na hora de se repensar. Há 15 anos, o governador Rigoto já tinha feito, começou a fazer um plano para atender essas pessoas das ilhas e esse plano ficou de lado. Então, está na hora de se rever isso para que essas pessoas não vivam o que elas vivem. Está irregular? Vamos botar elas numa casa? Vamos tentar dar trabalho? Dar um emprego? Ah, mas elas voltam? Bom, aí vem uma outra alternativa, mas algo precisa ser feito. Por falar nisso, quero saber como é que está a situação na Serra, onde choveu muito, né, Stael? Nesse final de semana, lá em Santa Teresa, a enchente foi muito feia na semana passada e a água continua muito alta. Para lá nós vamos ao vivo com o colega o Guilherme Fadanelli. Guilherme, como é que está a situação nesse momento aí em Santa Teresa? Bom dia. Impressionante a força da água. Bom dia, André. Bom dia, Stael. Pois é, aqui atrás o rio Taquari segue com uma correnteza forte. Segundo a prefeitura, ele está agora 10 metros acima do nível normal. Mas ontem pela manhã, por exemplo, ele estava com 6 metros acima do nível normal. E aí, para a gente entender como em questão de horas essa situação muda. Porque já à noite ele chegou a 12 metros. E o normal é apenas 2 metros. Ou seja, tem muita água ainda correndo por aqui. A chuva desse fim de semana trouxe muita preocupação para os moradores. Segundo a prefeitura, ontem pela manhã foi o pico das preocupações dos moradores aqui, porque eles temiam que a água invadisse de novo a cidade, como foi na semana passada. Eu vou pedir para o Fabrício mostrar esse ponto onde nós estamos. Aqui era uma praça da cidade, onde as pessoas vinham para curtir aqui na beira do rio. E olha só como é que ela está agora. Nossa. Completamente destruída, virado em lama. A gente está aqui, André, pisando na lama, porque a água subiu muito aqui, tanto na semana passada como nessa semana. Ali ao fundo também dá para ver muito lixo acumulado que a prefeitura já recolheu, mas a situação ainda é bem triste por aqui, a praça completamente destruída. Mas, Guilherme, a ponte... a água, pelo visto, atingiu uma altura mais alta da tua própria altura, né? Exatamente, André. Vou pedir para o Fabrício, que está fazendo aqui a volta com a câmera, para ele mostrar. Tem árvores marcas aqui, André, que a gente consegue ter uma ideia. Onde tem a sujeira nos galhos das árvores é justamente a altura que ela atingiu na semana passada. E a cheia de ontem, ela encobriu essa parte aqui da praça também. Não chegou a atingir casas, mas essa parte aqui, bem na beira do rio, ela também atingiu. A gente tem algumas estacas de madeira, que também dá para mostrar aqui, que antigamente elas eram um deck. Só que a água acabou arrastando esse deck e só sobraram as estacas aqui. Impressionante. E como é que fica agora a situação dessa região, onde já teve o repique, né, Stael? Sim. Qual é o risco aí nos próximos dias para essa região da Serra? A região do Taquari ainda requer monitoramento. A gente deu esse salto aí para 22 metros. Hoje cedo era a última medição que a gente tem. Então, é um nível realmente muito acima da média, mas a tendência é de, aos poucos, essa situação ter melhor. E como a previsão, pelo menos até a quarta-feira, é de tempo seco, até lá vai haver uma significativa melhora, porque essa água tende a descer rápido ali pela região. Que a água que desce vai chegar aqui até nossas ilhas aqui. Vai chegar nos próximos dias, essa água contribui, o Taquari com o Jacuí, e depois acaba chegando ao Guaíba também. Fadanelli, mais alguma informação aí? É Santa Teresa onde tu estás agora, né? Exatamente, eu estou aqui em Santa Teresa, só para as pessoas entenderem, André, o seguinte, a gente tem o Rio das Antas, que nasce lá nos campos de cima da serra, ele vem passando por várias cidades, como Vacaria, Caxias, Bento, e também tem o Rio Carreiro, que nasce no norte do estado e vem passando por Serafina Corrêa, Guaporé.
Quando ele chega um pouco próximo aqui de Santa Teresa, esses dois rios se unem e aí formam o Taquari a partir aqui de Santa Teresa. Então, só para as pessoas entenderem que tem muita água ainda vindo, descendo, tanto do norte do estado quanto da serra. E bem próximo a essa divisão aqui de rios, tem a ponte que liga Cotiporã a Bento Gonçalves. Nós temos imagens para mostrar, ela está submersa. A Prefeitura de Cotiporã divulgou há poucos instantes que a situação segue a mesma. O Rio das Antas até subiu um pouquinho o nível e, portanto, não há previsão de liberação do trânsito ali naquele ponto. Essa água que deve vir aqui para o Taquari também. E a gente tem uma outra informação, André, dos estragos da chuva na cidade de Nova Prata, porque lá a chuva foi tão forte que um córrego subiu, transbordou e atingiu um aviário, matando 35 mil aves. São cerca de 70 toneladas de aves que vão ser descartadas. A informação da Prefeitura lá, até para a gente colocar aqui para a Estael, André, é de que o acumulado de chuva de 7 a 12 de julho em Nova Prata, conforme dados da Prefeitura, foi de 310 milímetros. Meu Deus. Só nesse fim de semana, os dias 11 e 12, 140 milímetros, o que assustou muitos moradores. Muitos disseram que nunca viram tanta chuva lá em Nova Prata como agora. E atenção, em seguida um alerta sobre a cheia aqui no Guaíba. Antes eu quero perguntar para o Fadanelli, só para a gente encerrar, Fadanelli, essa região de Santa Cristina, ela fica próximo da onde? Só para a gente ter uma noção geográfica. Santa Cristina, eu tenho mania de chamar de Santa... Eu vou fundar uma Santa Cristina, uma vila de Santa Cristina dentro de Santa Teresa. Pronto. Aí em Santa Teresa, perdão, em Santa Teresa fica quantos quilômetros assim? Qual é a cidade próxima à referência? É próximo a Bento Gonçalves, André. Para quem conhece o Vale dos Vinhedos, quando chega no trevo que passa ali boa parte da estrada do Vale dos Vinhedos, quando chega ali no trevinho para Monte Belo do Sul, pega a esquerda e desce para Santa Teresa, aqui chega até a beira do rio Taquari. Só uma última informação, André, bem importante. Na semana passada nós mostramos os moradores pedindo o auxílio do Exército aqui para a cidade. O Exército está aqui fazendo todo um trabalho também de retirada de entulhos das casas. Também tem 4 casas interditadas aqui, então eles estão fazendo todo esse trabalho de auxílio aqui por Santa Teresa. Obrigado, Fadanelli, pelas informações de inicial. Não, só um parênteses, né? O tempo está seco, tem sol, mas toda essa situação ela demora para voltar à normalidade. Então a situação ainda é de alerta, é de monitoramento. E uma última informação aqui, o Guaíba, que estava em 2,22 metros hoje cedo, agora a última medição 2,26 metros, subiu 4 centímetros. Tem essa água descendo e tem o vento sul, realmente, que nas próximas horas vai ser determinante, porque ele pode dar uma alteração de 20 a 30 centímetros. Pois é, Estel, antes da gente voltar lá para a Lua, tem algum indicativo de quantos centímetros pode subir ou isso é muito arriscado a gente prever? É muito complexo, né, André? Complexo. Mas só pelo efeito do vento sul, dependendo da intensidade que o vento vai assumir, exatamente a posição quadrante que ele vai predominar, se vai ser de sul, sudeste, sudoeste, ele pode ter um efeito de ao redor de 30 centímetros. Pode chegar a subir mais 20 a 30 centímetros. Ou seja, chegar aos 2,56 do sábado. O 2,50, algo assim. Não é uma previsão, é algo que pode acontecer, porque é muito complexo, toda o conjunto de água que está para descer. Vai depender muito do vento, da intensidade. Lu Coleman. Oi, Lu, pode falar. A Lu está nas ilhas, aqui em Porto Alegre. Pode falar, Oi, Lu. André. Eu sigo aqui na Ilha das Flores. Perdão, é que eu estou conversando aqui com os moradores que chegaram aqui de barco. Né? Muita gente aqui falando, contando sobre a experiência, né, de viver aqui na ilha. Eu estava conversando com o seu Samuel, que mora aqui há quantos anos? 35 anos. É sempre assim, Samuel? Sempre foi assim. A enchente não tem trégua. Deu o inverno, ela vem. E agora, por exemplo, só de barco aqui para andar? As estradas aqui agora eles fizeram as faixas novas, né? Mas a gente que mora através das faixas para lá tem que ser de barco. E o senhor estava me contando que com a construção desse barranco aqui, em função da duplicação da 290, piorou aqui a cheia? Qualquer cheinha agora vem aqui na frente. Aqui. De primeiro o meu pátio, eu aterrei ele, eu andava, a mulher estendia a roupa, agora não dá, tem que ser de barco. Nossa, essa é a rotina de vocês quando o Guaíba enche. Se ficar julho e agosto, para mim tá no lucro, né? Porque às vezes setembro vem um ventinho, né, Maninho? Outubro, né? A água vem também. Conforme e aqui está o Antônio Carlos, André, que também estava me contando, também está aqui de barco, também é um dos únicos. Eu não sei se dá tempo aqui para eu ir até ali ele conversar ou se a gente entra depois com ele, André. Pode ir. Posso ir? Só te então cuida, por favor. Tá, peraí, vamos lá.
Pode deixar. Essa Lu Coleman falando ao vivo. Ele disse que era seguro, que não ia virar meme. Te equilibra aí, guria. Então, tô equilibrada. Ele disse que não tem problema. Aqui também, rotina de sempre, Antônio. Rotina de sempre, minha amiga. Aqui eu vi que o senhor, inclusive, subiu ali os pintinhos, né? Os frangos, A única forma, né? Tem que subir, não adianta. Os bichinhos tem que estar abaixo, era bem cuidado, né? E lá para trás, o senhor disse que é mais fundo ainda. Mais fundo, com certeza. Já não dá pé lá atrás. Lá atrás não dá pé. E o frio nessa época do ano? Sempre aumenta, um pouquinho, né? Com certeza, né? E acostumado nós estamos também, né? Que a umidade... A situação, né? A umidade é pior ainda, né? Com certeza, minha amiga. Tá certo, então. Obrigada, viu, André? Depois a gente volta com mais informações aqui da ilha. Eu tô aqui no barco. Vou falar mais um pouquinho aqui com os moradores. Tá certo, obrigado. O SBT está ao vivo nesse momento na região das ilhas aqui em Porto Alegre, onde já enfrenta um problema bastante sério e que pode se agravar. Como dissemos, o nível do Guaíba subiu de 2,22 para 2,26 de manhã para agora. Isto é um indicativo de mais alerta ainda, ou seja, já está inundado. Quer dizer, pode piorar mais ainda esta situação que depende de uma série de variáveis. E essa semana, como disse agora o Glauco Paza para mim, pelo menos não se tem ciclone, né? Porque a gente já teve nas 2 últimas semanas 2 ciclones e agora essa semana, né, Glauco? Pelo menos o ciclone não vem para piorar ainda mais essa é a boa notícia, situação. Sem ciclone nesta semana, mas pode voltar a chover. Tá certo. Sem ciclone e gafanhoto. É uma boa notícia. Do gafanhoto tem novidade. Por hora. Daqui a pouco a gente te fala sobre o gafanhoto. E olhem só, gente, esse resgate aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar. A gente viu um cãozinho ali, né, faminto, lá na região das Ilhas do Guaíba. Olha só esse resgate inusitado que aconteceu. Em seguida a gente vai explicar onde e como foi o resgate de um cãozinho. Olha só. Haja coragem, né? Mas tá aí, nossos bombeiros aí são os nossos heróis. Daqui a pouco a gente traz detalhes e informações. E, Estael, em seguida a gente vai falar também agora para essa projeção dos próximos dias, porque nós vamos ter, gente, atenção, 30 graus de temperatura, sim, nos próximos dias. Antes disso, frio, mais frio, de menos 6 graus em algumas regiões aqui do estado. Se fizer menos 6 nos campos de cima da serra, a gente vai ter temperaturas aqui em Porto Alegre, beirando o que, Estael? Zero grau. Pois é, daqui a pouco a gente vai explicar mais quando que tudo isso vai acontecer. Agora, eu quero que vocês fiquem com este recado que eu tenho. Diante do momento atual, é necessário que todos façam sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro aqui, na garganta. Por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, de gripes e também resfriados. Você encontra Pastilhas Valda à base de própolis, de gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, na irritação da garganta e também na tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra Pastilhas Valda a preços promocionais. Aonde? Na rede de farmácias associadas. Muito bem, agora 12h32. Glauco Paza e um crime na Serra em plena rua coberta em Gramado. Conta pra gente que crime é esse aí que aconteceu, Glauco. Na sexta-feira à noite, na rua coberta em Gramado, local tradicional de muitos turistas que passeiam por ali, virou isso aí, cenário de pancadaria entre várias pessoas. O que se sabe é que Vinícius das Neves, 24 anos, que é um dos homens de roupa escura na imagem, foi morto a facadas. Segundo a investigação da polícia, outra pessoa que estava com ele ficou ferida, com vários ferimentos nos braços, nas mãos, teve que ser atendido e fez uma cirurgia no hospital, mas passa bem. O homem que cometeu o crime seria um desses aí que está de roupa branca. Não aparece toda a sequência, pelo menos nesta imagem aí, mas a polícia já tem mais informações sobre o caso, mas
não quer repassá-los para não atrapalhar as investigações. O fato é que é uma imagem realmente lamentável. A gente vê aí, ó, este homem que caiu no chão também de blusa branca, ele levou vários coices, socos, acabou quase desacordado ali no chão, enquanto o outro, que seria o responsável pelo assassinato, está lá na parte de cima, lá, ó, reagindo com uma faca na mão. Ele desferiu vários golpes no Vinícius, que acabou morrendo, e teria também atingido uma outra pessoa que estava com o Vinícius naquele momento, André. Agora, o que é importante a gente saber, né, Glauco, qual foi a motivação disso aí tudo? Quer dizer, essa briga tem relação com o quê? A gente não sabe ao certo, a polícia está fazendo a investigação. Agora, é preocupante, né? Em qualquer lugar é preocupante, né, Glauco? Mas Gramado, uma região que até então, uma região bastante tranquila, uma região turística, tá certo, o número de turistas agora é um pouco menor, né, por causa da pandemia, mas é uma região que a gente não via um crime como esse. Pois é, André, mas eu lembro também de uma reportagem que o nosso colega, o Marcelo Chemali, fez não há muito tempo, tá? Sobre a questão das drogas em Canela, que fica do ladinho de Gramado, né? A gente não sabe, logicamente, as circunstâncias, mas sabe que a droga é um problema que já chegou na Serra há muito tempo. É muito precipitado dizer que isso realmente foi a causa. A polícia, como eu disse, não passa maiores informações, mas a imagem mostra que são dois grupos, né, André? Quanto a isso, me parece que não há discussão. Parece aquelas brigas, né? Isso aqui a gente olhando por fora, né? Já pela experiência, briga de disputa por local de atuação, ou seja, briga de tráfico. Pois é. O inusitado, sinceramente, e eu, olha, me dói falar isso aí, é o local em que aconteceu. Exato. Que é um local turístico, mas poderia ter acontecido em qualquer outro Exato. local. Só que é um lugar, Glauco, que duvido que não tinha alguma pessoa por ali, entendeu? Pois é, não, e a gente sabe que foi à noite, eu não sei bem o horário que aconteceu. E que todo mundo sabe, André, que todo mundo sabe que tem câmera de monitoramento. Quer dizer, eles não estavam preocupados com isso. Não. Absolutamente. Pandemia. Tanto que estão aí, né? Pandemia? Preocupado com pandemia? Não, de jeito nenhum. Aliás, a gente sabe que nessa época aí a polícia fez já uma das maiores apreensões de drogas, né, aqui no Rio Grande do Sul, justamente por causa da pandemia. Muitos atuando com um teleentrega, inclusive teleentrega de droga. Agora, que é fato que o tráfico, ele se espalhou, né, não é só nas principais regiões metropolitanas ou cidades movimentadas, não. A cidade pequenininha, longe, que tem pouco policiamento, o tráfico está lá. E a polícia está verificando a possível participação também daquele carro preto que aparece no canto bem inferior da imagem ali, se teria participação, se teria mais gente dentro que faria parte de algum desses grupos aí. Porque assim, ó, pela imagem que a gente vê pela posição, a Rua Coberta, ela está mais ali à direita, né? Eu acho que eu sei. Não é aquela rua da igreja. Mostra aqui a imagem. Me ajuda aqui, Glauco. Põe aquela imagem ali de novo. É a rua do lado ali? Aqui, deixa eu aumentar. Para aí a imagem. Me parece que a Rua Coberta está aqui, certo? E a rua onde passam os carros é a rua de trás. A rua principal fica do outro lado. Então, isso é naquela rua de trás, onde tem ali a agência bancária. Foi ali que deve ter acontecido essa confusão toda, né? Porque a gente vê que passa um carro, deixa rodar a imagem do carro passando por aqui, deixa rodar a imagem aqui, vai passar o... Não, mama, não pode ser. Ou a Rua Coberta, na verdade, já sei, ela tá aqui, ó. Já mudei aqui, ó. Glauco, tá aqui, ó. Para aí a imagem. A Rua Coberta tá aqui, ó. Nosso perito André Rá. Isso, a Rua Coberta tá aqui, ó. Tá aqui. Mas, de qualquer forma, essa rua não é a rua ali da igreja, a rua principal do Palácio dos Festivais. Ela tá lá do outro lado. Então, isso aconteceu na parte de cá. Aqui, de fato, tem uma rua e chamou a atenção aquela luz do carro lá atrás. Aquilo sim que chama a atenção. Não tem uma luz de carro, tu mesmo comentaste, que aparece um carro, que passou pela rua, mas não tem uma luz de carro mais atrás também que aparece, ó, passa esse carro aqui. Mas é esse carro preto de baixo que você apontou é que está sendo Mas verificado. eu tinha a impressão que no canto direito aqui, não, foi só a impressão, é por causa das luzes aí das árvores se mexendo. Então, de fato, se confirma aquela ideia que a gente tinha. Esse carro que ficou parado olhando. Isso, ele ficou parado olhando. Então, uma pessoa morreu e um outro ficou ferido, né? Ferido no braço, nas mãos também, teve que fazer uma cirurgia. Agora, tu imagina, um turista que está conhecendo, né,
a querida Gramado, cidade, né, inspirada num clima europeu, construções, aquela coisa toda, aquele todo clima, né, de inverno, se depara com uma cena como essa aqui. Na verdade, não tem mais local, né? Há poucos dias nós tivemos uma pessoa que teve um surto lá em Gramado e acabou sendo baleada pela Brigada Militar e acabou falecendo também. São coisas, né? Agora, é difícil, numa rua que é turística, a gente vê isso aí. Dá uma dor, né, André? Dá a verdade. E, infelizmente, dá uma dor, compreendo muito bem, porque, como tu disseste, não tem lugar, né? A gente pode estar passeando em qualquer horário que a gente, infelizmente, está correndo risco. Obrigado, Glauco. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar no Pit Stop Covid-19? Olha só o que a EGR está fazendo nas estradas. O transporte de cargas exige que muitos caminhoneiros circulem por diversos estados do país. Sim, geralmente faz Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas. Dá uma preocupação imensa, né? No Rio de Janeiro, como eu vou bastante no Rio e na região toda aí, sempre protegendo bastante para evitar trazer alguma coisa para casa, né? A empresa gaúcha de rodovias administra 908 quilômetros de estradas estaduais. São 14 praças de pedágio. E em 8 delas é possível contar com o serviço Pit Stop Covid-19. É uma ação estratégica de prevenção. Temos uma situação essencial que é a dos caminhoneiros, ou seja, é uma atividade essencial porque eles precisam continuar transportando as mercadorias para que os alimentos cheguem, os medicamentos cheguem. Na abordagem, profissionais da saúde perguntam se o motorista e acompanhantes já tiveram algum sintoma da Covid-19 nos últimos dias. Também é verificada a temperatura e, em alguns casos, é feito um exame mais completo. Os caminhoneiros recebem orientações sobre a doença e ganham água e álcool gel. Muito bom. Eu gostei do atendimento. Eles dão atenção, cuidado especial para o caminhoneiro. São pais de família, né, e estão querendo chegar em casa protegidos. E se sentem, sim, mais seguros, quem sabe, sabendo que num determinado posto de triagem no estado do Rio Grande do Sul, estão amparados com álcool gel, com uma proteção de máscara. Enfim, é um somatório de esforços que compete a nós todos. E o secretário Juvir Costela disse para a gente aqui na sexta-feira que o valor do pedágio não vai aumentar, porque a gente já teve, né, situação diferente nas rodovias para a região ali sul do estado, na rodovia federal, o aumento em plena pandemia no preço do pedágio. 12h41, o nível do Guaíba chegou a 2,61 metros agora no final de semana. É a quarta maior marca desde a famosa enchente, trágica enchente de 1941. A região das Ilhas, aqui em Porto Alegre, é uma das mais afetadas. A água está baixando e baixando rapidamente. Já subiu agora há pouco, tivemos aí uma marca que ela subiu 4 centímetros agora de manhã. Então, assim, teve essa descida, já subiu também, está subindo de novo. E é importante lembrar que boa parte, né, está ilhada, né, está com água nas casas e sem luz há pelo menos 5 dias. Na tela, a reportagem. Depois da enchente, o barro. Foi assim que amanheceu o pátio da casa da Cristiane. Já comecei a limpar tudo. Tem que dar uma geral, porque não entrou água, mas vem cobra, vem rato. Desde domingo, a água está baixando rapidamente, mas aqui na Ilha Grande dos Marinheiros, muitos moradores continuam ilhados. Alguns só conseguem chegar até as suas casas de barco. 9 famílias estão abrigadas desde o fim de semana na Escola Estadual Alvarenga Peixoto. A Vitória saiu de casa às pressas e chegou a ficar embaixo da ponte. Foi muito rápido o rio subindo. A gente se acordou no outro dia, o rio já estava nos pés da casa. Aí conforme foi chegando a noite, já estava para dentro de casa já o rio. A Ângela correu para levantar móveis e eletrodomésticos e socorrer os 2 filhos. Eu tenho o meu filho de 9 anos, ele é cadeirante, e uma menina de 3 anos. E como é que você fez? Daí eu tive que ligar para o meu pai para ele vir buscar eles aqui debaixo da ponte, que eu não tinha como ficar com eles em casa. A esperança das famílias é poder voltar logo para casa. Com a baixa do rio, a gente conversa e pensa junto com eles como que vai se dar esse retorno, porque tem o processo da limpeza, a gente faz uma ação de limpeza junto com as famílias. Mas quem vive há décadas na região
está de olho agora no vento e nos rios que desaguam no Guaíba. Agora, conforme o vento tá, a gente fica de olho no vento, né? A água vem com tudo de novo. Vamos agora ao vivo, até a região das ilhas. Luciane Coleman, estás aonde agora, Lu? Eu continuei aqui na Ilha das Flores, André. Estou aqui dentro do terreno da casa do Antônio Carlos. Na verdade, parece que a gente está andando sobre um rio, né? Navegando. Tipo mas, na Veneza, verdade, é o terreno, assim, né? é o pátio dele. Com os canais Agora, entre André, as casas. antes de eu conversar de novo aqui para o Antônio, antes de eu conversar de novo aqui com o Antônio, deixa eu só dar uma posição, porque lá na Ilha Grande dos Marinheiros, onde a gente esteve essa manhã, os moradores reclamaram muito sobre a falta de luz. Né? Disseram que estavam há quase 5 dias. A CE deu retorno, disse que, na verdade, são 32 clientes que estão sem luz desde sábado e que a luz foi desligada a pedido da Defesa Civil, né, para evitar, enfim, choques, evitar maiores transtornos, porque a água estava muito alta. Agora, André, eu vou mostrar então aqui a casa do Antônio Carlos, o que ele precisa fazer quando a água sobe. Olha lá tem um galo, ele teve que colocar para cima, tá dentro lá de uma gaiola. Aqui, essa casa aqui do meio, na verdade, é o ateliê dele. Então, ele tem várias plantas que ele colocou para cima, né, Antônio? E antes ele estava me mostrando aqui a profundidade da água e olha, eu levei um choque, dá uma olhada, olha só. Olha lá. 1,10, 1,20. Quanto mais ou menos o senhor acha que está aí de profundidade? 1,5 metro aqui. 1,5 metro. A sua casa ela é construída a um nível mais alto, quanto? A 2 metros quase. 2 metros, André. E olha lá como é que está a casa dele, ó. A água ateliê... chegou pertinho dessa vez. Faltou 15 centímetros para entrar. Aqui é o ateliê dele. Que ele não sei se a gente quê? consegue mostrar ali. Ele faz cuias, né? Faço cuia. Né? Como é que o senhor trabalha? O que você faz? Oi? O que você faz aqui? Eu faço cuia. Ali tá um pouquinho do material que ele usa, ó, André. Vou ver se o Ernesto consegue mostrar ali os porongos ali pendurados. Sim, ó. dá para ver. Sim. E a casa dele é aqui. Aqui à esquerda, onde tem alguns pintos, algumas galinhas que também estão em umas gaiolas suspensas. Tem um cusco ali no degrau ali. Tem um cusco ali no degrau. Como é que o senhor faz com os cachorros? Eu deixo lá dentro, 2 aqui e uma aqui. Ficam todos presos? Todos presos. E ele também tem uns patos que a gente viu aqui, um atrás dele, e os outros estão por aí. E vem vindo lá um, ó. Lá, ó. Vem vindo mais um. Vou pedir para o Ernesto virar aqui para o outro lado, ó. Bom, aqueles lá estão felizes, né? Aqueles lá estão felizes. Era bem faceiro. É o chão deles, né? Pois é, e outra reclamação, André, é que a água acaba trazendo muito lixo, né? Como a gente vê aqui, ó, muito lixo. E é uma região de trazido por essa recicláveis, né? O pessoal trabalha com reciclados e aí a água sobe e carrega tudo junto. Então tá, Lu. Obrigado aí, a Luciane Coleman, entrando ao vivo. Fala, Lu. Tchau, Lu. Então, tchau. Obrigada, André. Um beijo. Tchau, beijo. Luciane Coleman, na Ilha das Flores, aqui em Porto Alegre. Situação que ainda é preocupante. Em seguida, a Estael Cias vai conversar e explicar por quê. Portanto, alerta de mais cheia aqui no Guaíba. Em seguida, a Estael explica. E atenção agora para esse resgate no meio de tantas chuvas e cheias, né? Um resgate inusitado que aconteceu na Serra, Glauco. Pois é, olha só, né? A gente saúda qualquer salvamento, né? Vida é vida, não interessa. O Corpo de Bombeiros não faz distinção também e olha só o que esse bombeiro teve que fazer. Se atirou na água muito gelada em busca de um cão. Isso aconteceu em Veranópolis, na Serra Gaúcha. O cão foi arrastado pela correnteza, acabou ficando ilhado e aí os bombeiros tiveram que fazer este salvamento que emocionou muita gente. O bicho estava há muito tempo ali, trancado naquele local, não conseguia sair. Certamente, pelo instinto animal, ele viu que, pelo cansaço, também não conseguiria vencer, né? Porque o cachorro nada e nada bem, inclusive, né, André? Mas aí o bombeiro foi lá e fez este salvamento em Veranópolis, na Serra Gaúcha. E foram vários os salvamentos dos bombeiros, né? Mas esse aí, pelo fato inusitado, chamou muita atenção, André. Muito bem, tem o resgate do cãozinho na região da Serra. Obrigado, Glauco Paz, pelas informações. Muito bem, Estael Cias, vamos falar agora sobre a projeção daqui para frente do tempo com essa mistura de frio
e de muito calor, quer dizer, e o risco ainda de mais enchente também. É importante dar uma projeção aí. Sim, sem dúvida. Porque a perspectiva a partir de agora, a frente fria que trouxe a chuva está se afastando e entra em cena uma massa de ar polar. Uma massa de ar polar intensa, ela vem direto do Polo Sul, trazendo aí pelo continente todo esse ar gelado. E vejam aqui, temos uma animação mostrando o que vai acontecer nesta semana. Nós temos aqui, vamos esperar, vou voltar aqui imagem, isso aqui é o calor do fim de semana, vejam só. Temperatura no fim de semana completamente diferente. O vermelho é o calor. Exato, o ar gelado aqui em roxo e azul, o ar gelado que chega, vai ser um período de frio curto e já na sequência, vejam só, o ar muito quente descendo pelo Paraguai, norte da Argentina e chegando ao Rio Grande do Sul. Então, só para a gente ajudar assim, as pessoas a compreenderem. O azul é o frio. O vermelho é a dupla Grenal também no clima. Então a gente vê assim, ó, tenta dizer para a gente isso vai acontecer, ó, segunda, quinta, sexta, sábado e domingo é o ápice do calor, é o período mais quente aí dos próximos dias. Mostra com frio. O gelo chegando aqui terça e quarta-feira, aqui, torcida do Grêmio, na terça e na quarta-feira. Os colorados chegando aqui com mais força no fim de semana, sábado e domingo, temperatura alta. Tá. Alta mesmo para essa época. E entre quinta e sexta? Aqui, entre terça e quarta, quinta e sexta, a gente vai ter a transição, porque na quinta-feira volta a chover e, em princípio, não há previsão de acumulados extremos, mas poderemos ter chuva forte em pontos do norte do estado na quinta-feira. Tá. A boa notícia é que até lá os rios estarão baixando, então essa chuva não vai encontrar os rios tão altos no meio da semana, mas temos aí essa variação de temperatura muito grande. A gente vai ter frio congelante nas manhãs e madrugadas de terça. Amanhã já teremos marcas abaixo de zero no estado. A previsão para quarta-feira é o amanhecer mais frio dessa semana e em muitas cidades o amanhecer mais gelado deste ano. Inclusive aqui em Porto Alegre poderemos ter marcas perto de zero. Aqui a gente preparou uma arte mostrando que na quarta-feira a previsão para Bagé, quarta-feira, -3. 3 graus abaixo de zero em Bagé, claro, com geada forte. Santana do Livramento, 4 graus abaixo de zero, região de Quaraí também. Porto Alegre, que acontece, mas não é tão comum, temperatura chegando a zero. Região de Novo Hamburgo, aquela região nas áreas rurais, especialmente -2. Isso, de uma forma geral, grande Porto Alegre, entre 0 e -2. Vai dar para assistir a geada da janela aí, nesses próximos dias, na quarta-feira. Soledade, podendo chegar a 5 graus abaixo de zero e ausentes. Áreas de baixada na metade norte do estado, de uma forma geral, metade norte do estado, nas áreas de baixada, na quarta-feira, temperatura entre 4 e 6 graus abaixo de zero. A última vez que eu vi geada forte em Novo Hamburgo, acho que foi pelo ano 98 ou 99. Né, que a gente vê nas casas. Sim, sim. A época aquela que teve neve até, a região de Bagé, acho que foi 98, 99, perto ali do ano 2000. Mas depois a gente não percebeu mais geada tão forte assim como a de agora. Quarta-feira é uma forte candidata aí a nós termos geada significativa, inclusive na região metropolitana, inclusive nos parques aqui de Porto Alegre, talvez seja possível a gente registrar. Bom, então terça e quarta para os gremistas, aquela cor azul que significa o frio. Quinta e sexta por os indecisos. Isso. E no sábado e domingo chegam os colorados com o calor, temperaturas chegando até 30 graus. Até 30 graus. Mas alertando para o frio, né, de muito baixo, e a cheia, Estael, a cheia que está descendo as águas lá da serra. O que traz o frio é o vento sul, e o vento sul tem um papel importante, especialmente no Guaíba, o que pode fazer com que o Guaíba volte a subir. Ele se encontra já na cota de cheia hoje e ainda vai ter uma elevação com esse vento sul nas próximas horas. E também lembrar que tem muita gente desabrigada, desalojada ali, nós tivemos o relato ali do padre ali na região da ilha. Roupas, agasalhos são fundamentais nessa situação de higiene. Muitas pessoas fora de casa com todo esse frio que vai fazer, e não é um frio comum, embora seja de curta duração, especialmente na terça e na quarta-feira. É um frio cruel, apesar das imagens bonitas, é um frio cruel, principalmente para quem teve que sair de casa. Não, a gente comemora, né, por um lado, mas sempre com uma dor. Estamos aí em época de cheia, as pessoas fora de casa e pandemia. Exato. Pergunta que não quer calar, cadê o Glauco? Põe o Glauco aí. Glauco Paz, eu tenho que certeza que ele tem a pergunta-chave para Estael. Ela dizendo que no final de semana tá para os colorados aí, temperatura chegando a 30 graus. Qual é a tua pergunta para Estael? Eu tô lendo a tua pergunta aqui. Não, na verdade assim, ó. Depois do calor é o quê, hein, ô Glauco? Depois vem o ciclone. Depois desse calor todo. Eu quero saber o seguinte, Estael. Na verdade assim, ó. Posso lavar roupa então? Pode, deve lavar roupa. Amanhã e quarta, ar muito seco. Apesar de frio intenso, o ar muito seco para secar a roupa vai ser muito bom.
E final de semana, então, nem se fala. Final de Aí semana é dá pra- para até ampliar a faxina em casa, inclusive. Eu lembro quando semana passada tu falasse que ia vir um ciclone e chuva, o Glauco perguntou, mas e o calor não vem antes disso tudo? Pois agora vem calor domingo. E aí, Glauco? É que agora mudou tudo, né? Esse negócio da pandemia, São Pedro ficou meio, né? Sim, Afetou. está nos desafiando. E depois desse calor, Esté, o que vai acontecer? Pode vir chuva de novo? Possivelmente virá chuva depois desse aquecimento, mas vamos por partes, né? Sim. Agora, Estael, uma próxima oportunidade para a gente explicar. Muitas pessoas perguntam, o rio, o Guaíba, quando ele chega ao recorde que foi lá na enchente de 41, foi 4 metros... 4,74, Tá. sim, 4,70. Tá, e por que chegou a 27 metros no outro rio lá em Lajeado, foi o Taquari, né? Foi o Taquari. Então, só para a gente uma hora poder fazer essa comparação e compreender quais são as diferenças. Ah, né? sim, claro. O leito do as Guaíba é mais... características de cada rio, sim, tudo então, isso aí. uma hora eu acho que é legal Acho explicar que é isso, interessante. né? Para compreender se aqui com 4 metros e pouco é uma enchente histórica em Porto Alegre, como que lá em Lajeado, Com né, a certeza. região lá do Taquari, chegou a 27 É um metros absurdo, de né? Pensar Não, 27 é incrível. metros é legal para a gente compreender isso, que é a nossa história, né? É a nossa característica, né, do Rio Grande do Sul. Tá certo. Então, se preparem para o frio, depois em calor. Nos vemos quinta-feira agora? Acredito que sim, com certeza. Ou antes, Ou dependendo antes, a da qualquer situação. momento. Obrigado, Estael. Gente, olha só, a gente fala agora sobre o retorno das aulas presenciais no ensino público. Será que as aulas presenciais voltam mesmo no mês de agosto? Enquanto isso, alunos e professores vão driblando as dificuldades para tentar segurar, o ano letivo em casa. É o nosso balcão de soluções. O sinal da internet é uma das maiores dificuldades enfrentadas por educadores e alunos nesta epidemia. Isso quando os estudantes têm acesso à rede. Não tem linha, eles não têm plano. Geralmente eles botam um cartão, há tantos dias botam R$20. Cerca de 30% dos 120 alunos da professora têm algum prejuízo quando o assunto é internet em casa. Ela trabalha em uma escola estadual de ensino médio de Viamão, na região metropolitana, e atende jovens e adultos em alfabetização. Débora se esforça para manter o conteúdo em dia. Primitivo é aquele que veio primeiro, gravem bem sempre isso. Pedra, flor. E usa a plataforma de ensino à distância recomendada pelo governo do estado, o Google Classroom ou Google Sala de Aula. Mesmo assim, os alunos têm dúvidas. Acredito eu que possa ficar assim, uma defasagem na aprendizagem deles. Nós vamos ter que retomar muita coisa. Ainda não há uma data oficial para a retomada das aulas aqui no estado, mas o governo cita agosto como uma possibilidade. É que depende da evolução da transmissão do novo coronavírus. A ideia é poder retomar os encontros presenciais quando houver segurança para toda a comunidade escolar. O secretário estadual da Educação afirma que as equipes buscam os estudantes que ainda não receberam o conteúdo das disciplinas. Mais do que isso, identificarmos aqueles alunos que não têm capacidade, aqueles alunos que têm dificuldades, aqueles alunos que são especiais. O governo quer saber qual e como vai ser a ordem de retorno dos estudantes gaúchos. Por isso, até o dia 12 deste mês, entidades escolares e associações podem participar da consulta pública no site para definir quem vai começar. A Pamela está na torcida para ouvir a notícia. A aluna do 3º ano de uma escola estadual iria prestar o vestibular ainda esse ano. Eu acredito que, sim, falte alguma coisa, não seja um ensino completo, porque é difícil estar acostumado a estar presente, é totalmente diferente. Pois é, quantas dúvidas, a gente tem sobre a volta, o retorno das aulas. Mas amanhã nós vamos conversar com o secretário estadual de Educação, Faisal Caram. E você pode ir lá na nossa página do Facebook, deixa lá a sua pergunta que a gente faz para o nosso secretário amanhã, facebook.com/SBTRS oficial. Atenção, notícias do Renato Portaluppi. Qual é a última informação, Glauco? Tchan. Fez-se o milagre. O Renato Carioca virou Renato Gaúcho de novo. Tá aqui, já tá entre nós. Já chegou a Porto Alegre. Quando ele chegou no aeroporto Salgado Filho, já foi levado para o CT Luiz Carvalho e ali o médico do clube aplicou o exame que apontou negativo, ou seja, ele não está com a Covid-19, pode se integrar
aos demais integrantes aí do... Teste com rápido, perdão da então, né? redundância. Isso. Com o restante do grupo para trabalhar hoje à tarde. Já tem treino com bola e com o Renato. Mas esse teste rápido ele não é tão preciso quanto o PCR, né? Enfim, mas vamos lá, né? E lembrando... Que bom, e não queremos que ele, obviamente que não. Claro. Mas, né, por uma questão até de se juntar a um grupo que vem tanto tempo trabalhando aí com tanto cuidado, e mais, tem várias regras. Se ele estava na praia ontem, também tem um atraso aí. Bom, mas enfim, uma quarentena daqui a pouco seria mais importante, e sempre né? lembrando uma que quarentena não na praia, né? Sempre lembrando que o Renato é do grupo de risco, não só pela questão da idade, mas porque passou por cirurgias cardíacas. É verdade, portanto, o Renato já está aqui, o senhor Renato Portaluppi já está aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando que na quarta-feira, né? O que tem quarta-feira? Rapidinho, Glauco. Quarta-feira, 9 da noite, Fla-Flu, decisão do Campeonato Carioca. Na tela do SBT. Olha só que bacana, a TV que tem torcida. Obrigado, Glauco. E lembrando que o SBT Rio Grande está terminando. Hoje é o último capítulo da novela As Aventuras de Poliana. Obrigado pela audiência, pela companhia. A gente termina com as imagens aqui do Guaíba, nesse momento enfrentando um momento de cheias, muitas famílias precisando de ajuda. Quem puder, entre em contato, Defesa Civil, né? Lá na nossa página do Facebook tem todas as informações também para quem puder colaborar. E essas pessoas precisam, principalmente, comer e se aquecer. Obrigado pela audiência e pela companhia. Até amanhã. E às 19h20, segunda edição com Marcelo Schermani. Tchau, tchau.